Olá, meus queridos irmãos! Chegamos ao final do livro de 1 Samuel. E o nosso devocional de hoje é 1 Samuel, do capítulo 28 ao capítulo 31. E o texto, ele começa assim: naquele tempo, os fariseus convocaram o exército para lutar contra Israel. Aques disse a Davi: você e seus homens sairão comigo com as minhas tropas. E Davi responde: está bem, você mesmo verá do que eu sou capaz de fazer. E ele responde: ótimo, você fará parte da minha guarda pessoal para sempre. E aí começa a relatar a história da guerra. Saul orando a Deus e ele não respondendo. Samuel já havia morrido, todo Israel tinha lamentado por sua morte e tinha sepultado na sua cidade natal, que era Ramá. Saul tinha eliminado da nação todos aqueles que consultavam os espíritos mortos. Saul reuniu todo Israel e acampou em Giboa. Mas quando Saul viu as tropas dos filisteus, ele ficou tremendo de medo e desesperado. Saul orou a Deus, mas Deus não lhe respondeu nem por sonhos, nem por sinais e nem por meio de algum profeta. Aflito, Saul deu ordem aos seus oficiais: procurem por todos os lugares alguém que possa invocar os espíritos mortos, para que eu me aconselhe com esses espíritos. E os oficiais disseram para eles: olha, Saul, há uma mulher em Endor. Saul disfarçou-se, vestiu de outra roupa e foi acompanhado de 2 homens no turno da noite procurar essa mulher. E ele pediu para ela assim: quero que você consulte um espírito para mim. Faça subir essa pessoa a quem eu disser o nome. A mulher respondeu: espera um pouco. Você sabe que Saul eliminou todos aqueles que consultavam os espíritos mortos dessa nação. Você sabe que está me colocando em uma situação de risco e isso pode me levar à morte. Então Saul jurou: assim como vive o Senhor, você não será castigada por isso. E a mulher então respondeu: então quem que você quer que eu faça subir? Saul disse: Samuel. Faça subir Samuel. Quando a mulher viu Samuel, ela gritou para Saul: por que você mentiu para mim? O Senhor é Saul? E o rei disse a ela: não tenha medo, eu não farei nenhum mal a você. E a mulher respondeu: eu estou vendo um espírito subindo da terra. E Saul perguntou: como que é esse espírito? E ela respondeu: ele é um velho que está subindo, vestido como sacerdote. Saul sabia que aquele homem era Samuel. E ele prostou-se o rosto no chão e o adorou. E Samuel disse a Saul: por que você me perturba? Por que me fazes subir? Saul então respondeu: porque eu estou profundamente perturbado e desesperado. Os filisteus estão preparando para me atacar e Deus me abandonou. Ele não me responde mais nem por meio de profetas, nem por meio de sinais e nem por sonhos. Por isso, mandei chamá-lo para que você me diga o que eu preciso fazer. Samuel então perguntou: por que você está perguntando isso para mim? Deus abandonou você e se tornou o seu inimigo. Saul, Deus fez exatamente aquilo que ele tinha dito a você. Ele arrancou o reino de suas mãos e o entregou ao seu adversário, já que você desobedeceu a Deus e se recusou a cumprir as ordens com relação aos amalequitas. Deus está fazendo isso com você hoje. Pior ainda, Deus está entregando o Israel junto com você nas mãos dos filisteus. Amanhã você e os seus homens estarão comigo. No mesmo instante, Saul despencou no chão, aterrorizado com as palavras de Samuel, e ele não tinha mais forças. O que Deus mostra pra gente aqui nessa passagem é que ele havia proibido claramente de qualquer pessoa buscar os mortos. Isso a gente vê lá em Deuteronômio 18, quando Deus vai relatar as práticas pagãs. E anos antes também, Saul, ele havia combatido qualquer tipo de prática em Israel. Mas mesmo assim, no momento de desespero profundo, Saul foi exatamente pelo caminho errado. A história de Saul mostra ali um coração distante de Deus. E como que esse coração distante de Deus, ele faz escolhas erradas. Ele estava com medo, confuso e sem direção. Em vez de se render ao arrependimento, porque nessa passagem não relata que Saul se arrependeu, ele só se desesperou ali no momento. Ele procurou ali uma saída errada, uma escolha errada. Isso torna esse episódio muito triste. Saul não era um homem sem história com Deus. Saul foi um homem escolhido, um homem ungido, ele era o rei de Israel. Mas anos de desobediência
foi endurecendo esse coração, foi tornando esse coração mais frio, afastando aí esse homem de Deus. E essa consulta a essa médium não trouxe nada de novo para Saul. Foi exatamente o que Deus já havia dito para Saul por intermédio de Samuel, quando Samuel estava vivo. Quando nós rejeitamos a voz de Deus ali repetidas vezes, não adianta procurar novas mensagens, procurar experiências novas ou sinais extraordinários. O problema não está na nossa falta de revelação, o problema está ali na nossa desobediência quanto à direção que Deus nos deu. Nós buscamos atalhos ou nós buscamos ao Senhor? A grande lição aí desse texto, que ter vivido experiências com Deus no passado não substitui esse constante relacionamento diário com Deus. Saul tem uma morte assim cercada de tristeza, humilhação e dor. Para os filisteus, o corpo dele, né, seria um corpo aí como se fosse um troféu da guerra. Quando os moradores de Jabes de Gileade souberam, né, do que havia acontecido, eles se reuniram, tomaram coragem, foram lá, pegaram o corpo de Saul e dos seus filhos e trouxeram para casa novamente. A história de Saul mostra um Deus que não esconde a realidade humana, não esconde os nossos erros. Saul começou bem, escolhido por Deus, humilde, cheio do Espírito Santo, mas ao longo do tempo, suas escolhas revelaram um coração que foi se afastando. Desobediência, impulsividade e falta desse arrependimento genuíno. E aí que entra a riqueza da Bíblia. A Bíblia não romantiza ninguém. A Bíblia, ela mostra os erros e acertos de cada um e como isso pode nos ensinar aí na nossa caminhada cristã. Que Deus abençoe seu dia e que Deus abençoe sua casa.